Minas. Arena CBN. Apresentação: nada, absolutamente nada tira a vitória do Vasco hoje à noite contra o Flamengo. Esquece. Vasco! Vasco tá selado. Pronto, meu amigo. Pronto. Eliel Almeida. Quando eu acerto, você não dá a devida homenagem que você está fazendo comigo agora de chacota. E ontem, a minha bola não estava tão lustrada. Então, ali na hora que eu fui ver a imagem do jogo, a bola de cristal falhou. Eu não paguei o plano de internet, então a comunicação com a Além não deu certo. E aí, eu vi um gol do Vasco. Eu vi o gol do Vasco, por isso que eu falei. Só que eu não tinha visto os 4 do Flamengo, entendeu? Sim. Esse foi o problema. É que você assistiu só o segundo tempo. Então, o plano de internet com Além não tava 100%. Faz parte da Mas chegamos, e terça-feira, com cara de quinta. Verdade. Hoje é dia da gente fazer um salseiro aqui na CBN, hein? Pelo amor de Deus. Pode pôr já 3 copos, um pra cada um aqui, que hoje... Trincando. Eu falei pro Chaib, não é pra você não. O Chaib até hoje ele vai tomar com a gente. Ele também não bebe. Não, hoje ele vai tomar. Mas de vez em quando ele não dá umas escorregadas. Ele não é dá possível. muitas escorregadas, mas enfim. Boa tarde, Fábio Chaib, tudo bem? Boa tarde, Eliel. Boa tarde a todos. Terça-feira com cardápio vasto, cardápio cheio de futebol, hein? Animado, hein? Eu não entendi, tá desanimado o Chaib. Não, tá animado. Tá animado, Em relação, também Em senti. relação Ontem ele tava meio sorumbático, né? Sentia hoje- uma alegria no ar. Hoje, Estou animado com os confrontos que foram realizados para a Copa do Brasil. Você Ó, sabe jogão, que hein? hoje eu tô um pouco desanimado, viu, Carlão? É mesmo? É porque eu sonhei que nada dava certo. Que as coisas iam de mal a pior. Que nada que eu planejava acontecia. Que era derrota atrás de derrota. Eu sonhei que cada projeto, planejamento, as coisas não iam pra frente. Que até coisas simples do meu dia não aconteciam. Sim. Foi aí que eu me toquei que eu nem tava dormindo. 4h07. Vambora, vamos começar a Arena. Boa tarde, Carlão. Almeida, boa tarde a você, boa tarde ao ouvinte CBN. Começar o programa com uma mensagem super positiva, ultra positiva como essa, é sem dúvida alguma sensacional. No momento em que Antônio Lupe adentrou ao estúdio, já colocou aqui nos canais Sport TV para assistir ao Carazzi Tsitsipas. O quê? Tsitsipas. Como que é? Tsitsipas. Ele tá espirrando, Lupe? Dá saúde pro moço aí. É o nome da fera. Ele tá espirrando, velho. você vê como é que... Boa tarde, Lupe. Tudo bem? Boa tarde. Um abraço a você e a todos que acompanham a Arena. Hoje a responsabilidade não é minha da enquete. Hoje é de Fábio A Chaib. responsabilidade é de Fábio Chaib. Pensa bem, hein, nós queremos uma enquete safadinha, Fábio Lição Chaib. de casa. Pensa bem. Mas já tá pronta a enquete, Fábio Chaib. Põe no ar. Não, Eliel, eu queria perguntar, hoje o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, voltou a afirmar que espera por Carlo Ancelotti ainda no comando técnico da seleção brasileira. Você acha que o Brasil deve se submeter a isso, já que o Ancelotti falou diversas vezes que vai continuar no Real Madrid e recentemente também técnicos brasileiros, Renato Gaúcho e Dorival Júnior, afirmaram que os brasileiros não devem nada a estrangeiros. Você acha que a seleção brasileira deve se submeter a isso, ficar esperando por Ancelotti para assumir o comando técnico? Já faz 6 meses que Tite saiu, né? Não, beleza. Essa a gente Essa é uma responde pra pesquisa para você. um programa de esporte, seria bom, né? Se pro Arena, hein, Lupe? Eu acho que não caso. Não, mas manda outra, Chaib. Eu Eu confio. posso mandar uma? Manda, Lu. O blazer manda. de Eliel, cara, Não. sensacional. Não é blazer, não. É só uma É camisa. uma eu camisa não vou estilo lançar, blazer, não. gostei. Não, Não, quero manda, falar Lupe. disso, Manda que eu senti. Não, já tenho uma. Eu tenho uma. Ih, então vai, Fábio Chaib. Se o ouvinte tem algum amigo que é verificado no Instagram, porque eu consegui esses dias aí, eu vi um amigo nosso que está verificado, tá cheio de pompa, Que isso? tá cheio Quem que é a de... Eu fera? não sei quem que é, não.
O que é verificado, Lu? Queria saber se o ouvinte conhece algum, Verificado tem é algum quando amigo tem verificado. quando tem Azulzinho. O selinho azul? o selo azul. Ah, eu não tenho, não. Eu também não. Eu também não tenho, não. Quem que é? Quem que é? Ah, o Ah, eu cara não que sei. comanda. Você é Rafael aí. Pio, então. É o A gente Pio. tem um O Pio é o mais famoso. É o mais Pio deve famoso ter, é o porque ele é Pio. cantor, né? O Pio é o mais famoso da gente. Eu queria fazer uma enquete. Esse aí, essa Nossa, música. Essa aí, música até né? dói na Vamos fazer alma. uma enquete de esportes hoje? Vamos, eu Vai. posso sugerir? Não. Qual o confronto mais difícil da Copa do Brasil? Ah, mas aí você tá fazendo uma pergunta de esportes, cara. É de esporte. Eu sugeri a outra. Qual? Qual dos times literalmente se deu mal? Quase que eu falei. Quem se ferrou? Quem se É. ferrou nos confrontos Nos da Copa confrontos. do Brasil? Eu tenho a minha opinião. Eu tenho acho também. que é o América. Eu acho que é o Atlético Paranaense. Eu acho que é o América. Se for pegar em mata-mata, atenção, presta atenção, ouvinte. Nessa... Em mata-mata, quem se ferrou foi o Palmeiras. Não. Em não sei. mata-mata. Porque em mata-mata o Palmeiras é Contra o freguês São do Paulo. São É Paulo. verdade. São Paulo Olhando é por esse chato, copo, tem um Palmeiras- copo meio cheio e o copo meio vazio. E olhando pelo meio cheio, o Palmeiras Mas não é muda. freguês do São Paulo, Eu velho. acho que o América se fufou. Mas o América já eliminou o Corinthians Já eliminou em o Copa Corinthians. do Brasil, Carlão. Exatamente. E o Flamengo contra o Atlético nos últimos jogos tem levado a melhor. Tem Então, levado na a melhor. minha sincera e humilde opinião, Ah. o Atlético Paranaense se ferrou nos confrontos. Eu acho que quem se ferrou foi o Palmeiras. Eu acho que quem se ferrou foi o Atlético. Então aqui 3 opiniões diferentes. Olha Então a só. gente Exatamente. precisa do ouvinte. Ouvinte, manda aí. Quem se ferrou no sorteio da Copa do Brasil? Mas a gente precisa passar o confronto. 91869070. Os confrontos: Flamengo e Atlético Paranaense, Corinthians e América de Minas, Grêmio e Bahia, Palmeiras e São Paulo. Boa, Esses os jogos da Copa do Brasil, tá certo? Manda aí. 991869070. Se quiser mandar amenidades também, fica à vontade. Pode. Manda o que Só não você fala quiser. besteira, porque eu Não pode É, falar não besteira. vai. Besteira não. E pra você que está O Heitor assim, fora como de eu, novo, velho. o Heitor acho que ele não tem Aí- mais Esses prazer em miris fazer esse também programa. não vem nunca, né? Ele não Pelo amor de vem. Deus. Acho que ele não tem prazer mais em fazer esse programa, ele não quer mais estar com a gente e não tem coragem de chegar e dizer, falar, não tô mais afim de fazer o programa. Então, cada dia uma desculpa diferente. Então, vamos pra A gente cima. tá cansado já de passar ao ouvinte que o Heitor não vem, então, Aniversário quando do o filho. Heitor vir no programa, ou vier, a gente tem participação especial. Quando não, essa é a formação original. Combinado? Beleza. Combinado. Vamos assim, então. E pra você que está assim triste, como eu, meio sorumbático, meio pra baixo, meio sem entender por que as coisas não estão dando certo, Outra mensagem. fique tranquilo. É só uma fase ruim. Logo, tudo vai piorar. O comando técnico é de Eduardo Rodrigues, assistência no YouTube é dele, Daniel França. Vamos juntos até às 5 e pouco da tarde. Arena CBN. Está difícil achar documentos e gerenciar o que é impresso na sua empresa? O custo com manutenção está alto demais? O aluguel de impressoras é a solução. Chega de impressoras quebradas e negócios parados. O melhor SLA e o melhor time de suporte com a qualidade Rework. Dê agora mesmo um grande passo rumo à transformação digital. Escolha a excelência. Escolha a Rework. Soluções impressas e digitais. Em Campinas, ligue 2137-1128. Vem aí a 38ª Corrida Integração Campinas. Corredores de todas as partes do Brasil se reúnem para participar da maior e mais tradicional corrida de rua do interior paulista. Percursos com as modalidades corrida de 10K, 5K e caminhada. A largada será dia 24 de setembro e as inscrições já estão abertas. Então corra, acesse o site corridaintegração.com.br e participe. Corrida Integração Campinas 2023. Iniciativa EPTV. Realização OA Eventos. Apoio CBN Campinas. Vá com seu carro para o aeroporto de Congonhas. Estacione com o Estapar Reserva e tenha tranquilidade antes mesmo de começar a sua viagem. Reserve sua vaga com descontos exclusivos no aeroporto de Congonhas pelo site ou pelo app Estapar Vaga Inteligente. Diárias a partir de R$ 39,90 ou até 5 diárias a partir de R$ 79,80. Confira outros pacotes e as condições no site. Aonde quer que você vá, Estapar. Inglês construído com base cultural sólida. Essa é a proposta do Progresso Bilíngue. Além da rotina escolar vivida em inglês, executamos projetos literários multidisciplinares, que possibilitam aos alunos um aprendizado contextualizado e significativo das diversas áreas de conhecimento, exploração, criação ativa e protagonismo,
Porque progresso é feito de gente que transforma. Agende uma visita em colégioprogresso.com.br. Quer ser o profissional do futuro? Seja pós. Faça pós-graduação na PUC Campinas. Inscrições abertas para especialização MBA com mais de 40 cursos em 7 áreas. Estudo à distância ou presencial, mentoria profissional com número reduzido de alunos, network qualificado e a qualidade de uma das melhores universidades do mundo. Acesse puc-campinas.edu.br/pós e transforme a sua trajetória profissional. Pós-graduação PUC Campinas. Seja pós. Seja você o futuro. Arena CBN. São 4h15 de volta com o Arena CBN. Cara, a gente toma paulada de todo lado aqui no Arena. Fica difícil fazer esse programa. A Célia mandou a foto do DRS. DRS é aquele nominho que sai na rádio quando você tem um carro com um rádio digital e aparece lá o DRS da rádio que você tá ouvindo. DRS. Ela mandou aqui. Acho que deveriam mudar o slogan da rádio que toca notícia para a rádio que toca esporte. Olha. Mocélia, nós temos 2 horinhas de programa de esporte na rádio. E com muito custo. E um nem é esporte, é gastronomia, fofoca, culinária, Esporte famosos, modas, Crítica. esporte é lá no fim. Boa tarde aí, escolinha do professor Raimundo. Aí, ó, tá vendo? Não, Célia, não bate assim não que a gente fica triste. E aí o outro já deu a paulada também, cadê? Põe aí, o Eduardo Rodrigues, o de 35 segundos. Aí você vai começar o programa com ânimo desse jeito, ó. Boa tarde aí, pessoal do Arena. Cláudio aqui de Indaiatuba. Olha lá. O que acontece? Vocês estão perdendo moral? Aí, ó. O programa começou às 16h06. Vocês perderam 6 minutos de programa. Aí, ó. Outra coisa, o apresentador que quer a mãe de Iná agora. Aí, ó. Queria acertar o jogo do Vasco e do Flamengo. Tá vendo? Tá de brincadeira. Outra coisa, mais respondendo uma. a pergunta, é claro que quem sentou na graxa foi o América, né? Corinthians não vai perder 2 vezes pro mesmo time. Tem a dó, né? A América se ferrou. Um abraço a todos. Você já sentou na Eu tô graxa? aqui, no Ziriguidu. Então, teve uma vez que eu fui levar o carro pra arrumar. O carro? Isso, cambagem. Aliás, é uma invenção esse negócio de cambagem. Alinhamento 3D, cambagem, Não e a gente existe. acaba caindo, né? O golpe tá aí, cai quem quer, e a gente sempre cai. E aí, o que acontece? Eu fui sentar pra esperar, o cara falou, rapidinho, ali é 40 minutos. Aí eu fui sentar no sofá da oficina e tava sujo de graxa. Então, eu já sentei na graxa. Você já sentou na graxa, cara? Não, Nesse molde, não. Não, nesses moldes, não. Agora, a vida vira e mexe nos oferece algumas situações complicadas, né? Então a gente pode interpretar como sentar na graxa, mas literalmente não. Você já, Chaime? Não, também não, viu, Leão? Entendi. O América, segundo o ouvinte, sentou na graxa. Sentou na graxa. Tem mais ouvinte participando aí, Eduardo Rodrigues? Põe no ar se tiver, vai. Boa tarde, CBN Esportes, sempre aí ouvindo vocês quando possível. Boa tarde, Me chamo André e nessa aí, mesmo sendo São Paulino, quem se deu mal aí foi o São Paulo. Olha aí, hein? Tá postando que o Palmeiras passa. Ô André, você trabalha nesse negócio que tá a foto aqui no seu celular? Se trabalhar, deixa aqui pra nós um pouquinho de vez em quando. Vai mal não, viu? Ainda mais nesse frio, é bom que esquenta. Opa! Ele trabalha com sorvete, Carlão. Você gosta de bar, Carlão? É bom, né? O sorvetinho vai bem. Uma delícia. Opa, E ó, tá tem louco. vários tipos aqui no que ele mostrou pra gente. Você É gosta bom. mais de massa ou o picolé mesmo, tradicional? Cara, eu sou muito fã do sorvete de massa mesmo. É. E sabor simples pra mim. É chocolate branco e morango. Eu também não gosto Não de fico muita nesses. invenção. Eu quero um pistache. Nossa, Não. e aí coloca aquelas caldas. Não, pra Meu mim é Deus. coisa simples, não precisa enrolar muito. Abacaxi. Abacaxi bom. Ótimo. Um pedacinho de Picolé abacaxi. tem que ser de tamarindo. Se você gosta de coisa simples. Temos novidades, hein? Picolé de cajamanga. Você come com sal. Simples, né? É muito bom, velho. Tem outro também. O picolé de tamarindo é bom de vez em quando pra estragar a cara de felicidade que a gente chega, né? No dia seguinte, chega com aquela carona, Eu tive não. o prazer de experimentar um. Ele respondeu, hein? O do Quem? sorvete? Ai, Então manda aí. tá chegando. Ô, pessoal, tô ouvindo aqui, eu vou passar aí e deixar um pote pra vocês aí. Ô, beleza. Dois aí. São dois potes. Nossa, o Benjamin Constant 12 e 14. Isso. Deixa aí, ó. Como é bom ser famoso. O Daniel né? ficou Ter a até feliz, né? influência O na Daniel ficou até sociedade- feliz agora, não vai nem trabalhar. na sociedade campineira. O Reginaldo fez uma pergunta pertinente. Reginaldo Leme? Boa tarde.
Vocês têm ele não tá mais certeza na casa, que né? este sorteio não tem trambique? O que é trambique? Ah, seria bolinha gelada, bolinha quente, a famosa marmelada. Eu acho que não, Eliel, mas ano passado, confesso que estranhei. Você se lembra no passado, Lembro. vários clássicos? Eu tô aqui. Ali, não sei não, hein? Não sei não, mas dessa vez não creio aí em alguma Quem vai pegar os tramóia. Como assim, Lupe? Quem vai pegar os postos lá embaixo? Que pode? Do ouvinte? O Berenga. Alô, Berenguel. Aí na redação, ó. O cara. Tá chegando 2 potes de sorvete pra gente aí. E o bugrão, O ouvinte vai deixar daquele jeito. Fica atento aí na redação daqui a pouco, porque senão o Paulo Porteiro lá já viu, né? Aí... Fica atento aí, André Berenga. Ô, Berenga. Por favor, hein? Agora vamos falar sério. Eu acho, agora falando sério mesmo. Falando sério, real. O ouvinte pode achar que a gente tá brincando, mas não. O Palmeiras pegou o adversário mais Pegou, complicado. mas aí é verdade. Por quê? O Palmeiras, ele tem uma certa dificuldade de jogar contra o São Paulo. Contra o Flamengo ele vai bem, contra o Corinthians ele vai bem, contra os outros então não vou nem falar, né? O Grêmio, Mas o o Renato São Paulo- Gaúcho no começo do ano Nossa. falou que nós estamos no mesmo nível. Foi pegar o Palmeiras, tomou um choque de realidade que tá até agora tentando entender. Bahia e América estão num patamar menor de investimento. De grandeza, aí o torcedor discute. Mas de investimento, sim. Eu acho que o São Paulo é quem vai dar e poderia dar mais trabalho a esse Palmeiras e incluiria também, Carlão, o Atlético do Paraná. Atlético Paranaense e Flamengo já vem protagonizando grandes jogos até a final da Copa Libertadores. O Atlético já eliminou o Flamengo em Copa do Brasil. O Flamengo também deu troco em Copa Libertadores também. Eu acredito num duelo equilibrado, o mesmo com São Paulo e Palmeiras. Acho o Palmeiras mais forte, é um Palmeiras mais preparado, mas o São Paulo em mata-mata contra o Palmeiras costuma dar um pouco de trabalho, embora o Palmeiras tenha levado vantagem, mas eu vejo um duelo equilibrado sim, aquela coisa 51-49. Mas pro Verdão. acho que o São Paulo é um pouco favorito, hein, Chaibe? Favorito? Opa, aí... Não, favorito eu não diria, mas jogar no Morumbi, principalmente, o Palmeiras não se dá bem, não costuma fazer bons jogos com o São Paulo no Morumbi, e ultimamente tem até tem ganho do São Paulo algumas vezes, mas o confronto histórico, o São Paulo tem vantagem realmente, e o Palmeiras sempre pena para o São Paulo nos mata-matas, né? Um monte de ouvinte mandando essa história do nada, tira. Os Vai. ouvintes querem gozar em mim, mas quando eu ganho, ninguém fala nada, né? Mas é assim, o brasileiro é Olha lá, assim. né? nada, tira a vitória do Vasco no Maracanã e manda kkkk. Mas também você pediu, né? Pô, Vasco e pelo Flamengo. amor de Deus, é. Apostar no Vasco? Não dá. Ah, mas vai. Quem sabe, né? Falta de que aviso você não acha, foi. Do São Paulo e Palmeiras? Não, o Carlão acabou de perguntar. Eu tô ouvindo o áudio. Ah. Não perguntou nada, não, é trairagem. Não, aí você me derruba. Quem Você sabe, que pegou? você sabe, olha, eu trabalhei com um cara desse jeito. Você tava meio disperso, ele pegava e falava, e aí, o que você acha? Aí você doido pra ele dar. Porque normalmente o cara, quando conhece, ele dá uma deixa, né, tal. E aí, o que você acha? Cara, acho o quê, velho? O que esse cara tá falando? Ô, Chaibi, agora falando sério, quem você acha que se complicou aí no sorteio, velho? Eu acho que realmente Palmeiras e São Paulo é o jogo vai ser mais equilibrado. É clássico, né? E o São Paulo sabe jogar contra o Palmeiras. No ano passado tirou o Palmeiras da Copa do Brasil. E realmente vai ser o jogo mais complicado mesmo. Corinthians acho que leva vantagem sobre a América, principalmente que faz o segundo jogo na Arena, na Neoquímica Arena. O Corinthians é muito forte lá. Flamengo, Aliás, Atlético ô Paranaense Chaibe, também. passa pra gente como ficaram as voltas aí, né? Quem faz em casa o segundo jogo, por favor, Chaibe? O Grêmio decide em casa contra o Bahia. O Atlético Paranaense, o Furacão, decide em casa contra o Flamengo, na Arena da Baixada. O Palmeiras decide em casa contra o São Paulo. Ah, então passa o São Paulo. Já cravei. Palmeiras em casa contra o São Paulo, passa o São Paulo. Contra o América. Corinthians na O Neoquímica. Corinthians com a América. decide em casa, Chay? Decide, difícil. Sim. Ah, então o América tem a situação mais delicada. É. Você acha, Lupe? Sim. Vai sentar na graxa. Então você mudou de opinião, não é mais o Atlético Paranaense. É porque eu confesso que eu não tinha percebido que também os mandos foram sorteados hoje. Ah, entendi. Confesso que foi uma falha minha. Entendi. Então, assim... Não. Você não falha, você se equivocou. É muita coisa pra Exato. fazer num curto espaço de tempo, entendeu? Exato. O que, por exemplo? Só pra... Ah, são vários afazeres. Entendi. Aí o que Um exemplo só. Ah, por exemplo, hoje a gente recebeu uma sonora do Alan Santos. Verdade. E aí eu essa. tive que decupar inteira pra fazer. Entendi. Tem todo- até. Vai colocar a parte que ele dá aquela alfinetada? Eu vou separar daqui a pouco, ele porque não dá deu uma- tempo também, porque é muita coisa pra eu fazer, entendeu? Ah, Deu então- uma alfinetada na imprensa. Deu uma alfinetada na imprensa, hein? O Alan Santos?
Que Alan Santos? O zagueiro do Guarani, o Capita, pô. O Alan Santos? Cria Falou da imprensa? Cria do Santos, amigo de Neymar. Eu quero colocar o áudio aqui do Alan Santos no ar, então. Ele falou de nós? Falou. Mas ele tem que ter o ouvido pra aguentar a volta. Análise rasa, amadora, né, Antônio? É, o menino da Vila, Alan Santos. Perfeito, Alan Santos. Você falou isso mesmo? Falou! Legal, quero ouvir. Quero ouvir, Lucas. Separa esse trecho. Vou separar esse trechinho? Separa esse trecho. Então, assim, o América ele vai ter que fazer um bom resultado lá em Minas Gerais para ter essa questão. Porque a gente sabe que jogar na arena é muito difícil. Ele falou isso mesmo, cara? Vai ter. Pode continuar. Vocês da imprensa, vocês falam. E um exemplo muito claro disso é o conterrâneo do América. O Atlético foi lá em Belo Horizonte, fez 2-0 no Corinthians e aí foi eliminado nos pênaltis na Neoquímica Arena. Boa vantagem, hein? Exatamente. É claro que teve um erro gravíssimo do seu Cudê. E aí ele acabou sendo eliminado. Mas o Atlético decidindo em casa, Atlético Paranaense contra o Flamengo, vai ter que fazer um bom jogo no Maracanã também, para que não tenha aí uma desvantagem tão grande para o jogo da volta. Tá bom. São 4 horas e... Pois não, Chaib? Desculpa, é o 5º ano seguido que vamos ter Atlético Paranaense e Flamengo decidindo uma vaga. Também não gosto muito, não. Já deu o que tinha que dar, tem que trocar. Fica sempre falando as mesmas coisas, é chato. Próximo. Boa tarde, CBN. Quem fala é Marcelo, aqui da região do Ouro Verde, Campinas. Tudo bem? Quem se deu mal mesmo, fui eu que tô ouvindo vocês aí. Tá? Um abraço. Não, isso não é possível, não, velho. Não. O cara mandou assim, velho. Na boa, sério mesmo isso? Tranquilo, mas é uma crítica construtiva. Não, isso não é. Quem que é o filtro do áudio aí? Não. Mas você só quer receber elogio? Não, mas não. Aí dói, cara. A gente não tá preparado. Eu não gostei, não, velho. Eu gostei. Doeu demais. Que o final que é o telefone do Marcelo aí? Vou responder pra ele aqui na mesma medida agora. Vou ligar pra ele. Não, porque vou pôr ele no ar, velho. Vamos ligar pra ele? Falar, Marcelão, tem 2 potes de sorvete que tá chegando, você não está convidado. Vamos pôr o Marcelo no ar, não pode ser isso. Pode, claro, tá errado isso aí, velho. Pô, Marcelo, que isso, velho? Ajuda nós, 18h38. Vou ligar pelo Zap, vai Não, falou Marcelo, é o Lupe aqui da CBN, por que você não tá bem com a gente, velho? Pode ligar mesmo? Pode ligar, pergunta pra ele aí por que ele não se deu bem com a gente. Que coisa, Carlão. Pô, a gente vem ele tá gravando um áudio. A gente vem aqui, trabalha com o maior prazer, com o maior amor. Mas assim, ele tá na sintonia, porque ele tá aqui, ó, gravando o áudio. Não, agora eu fiquei chateado, velho. Aí, ó, cara. Não, põe no ar aí o que ele mandou, velho. Não é possível, velho. Só piorou. Achei que ele ia pedir desculpa. Que isso, velho. Se você gosta do Arena, manda uma mensagem de acariciar aí, porque agora eu fiquei triste. Massagear o ego. Não vou nem continuar com o programa aqui, tá difícil. Não vai dar pra atender vocês, não, viu? Olha isso, velho. Tô ocupado. E tá mandando mais áudio. Tá Nós somos muito xarope, Xarope, velho. Lá, viu? O que ele falou? Calma, que o Bolacha... Nossa, gente, eu tô chateado agora, viu? Acabou com o meu dia. Não, esse não pode usar. Esse aí tá plagiado. Um abraço aí, brincadeira. Gosto de vocês sim, ouço todos os dias. É mentira, velho. O cara não gosta de xarope. Se você gosta do Arena só um pouquinho, manda uma mensagem aí, porque eu fiquei triste, Lucas. A gente tá tentando mudar um pouco fiquei triste. O que acontece no... Fala aí de futebol vocês aí, que eu vou ficar aqui. Pô, xarope foi pesado. Xarope. Não, mas ele tava... Mas então, aí que você vê que o cara gosta do programa. Não, mas meu pai tinha bar. Esse negócio pega pra mim quando fala xarope, porque os bêbados ficavam dando trabalho, meu pai falava, esse cara é xarope. E isso ficou pra mim como pejorativo, cara. Gatilho. É um trauma de infância. Gatilho, a gente pode procurar uma profissional, eu não consigo nem Nosso continuar departamento o programa. de psicologia pode procurar uma profissional para que você possa conversar mais a fundo com ela desse trauma que você carrega no coração. Não sabia desse gatilho, ó. Porque, gente, mas ele tá ouvindo, ele gosta do programa, cara, ele gosta, ele falou, cara, ele mandou um áudio. Poxa, se você que ouve o Arena e gosta do programa, não acha a gente xarope, manda um áudio aí de carícia no coração, porque agora pegou. Continuar falando. Eu acho que assim, é uma coisa pessoal. Calma, velho, não é assim, calma. Fica tranquilo, Léo, não chora. Ô, Carlão, fala alguma coisa que eu vou pegar o lenço. Ó, são 4 horas e 30 minutos. Bolacha, a hora que vier o repórter, você pode assinar aqui, mas Eliel está sendo encaminhado nesse momento para o nosso departamento de psicologia aqui no... Ó o sorvete, tá chegando, Eliel. Ó, fica feliz, cara. Então. Xarope. Xarope despertou vários gatilhos. Eliel,
Tem feriado que a gente vai trabalhar ali, ó. Só aproveitando o gancho, não, né? Então, os caras falaram que pode fazer uma escala aí. É nesse momento que num momento de fraqueza, a gente tenta cavar uma folga no feriado. Vai dar. Depois a gente pode conversar sobre o xarope. Vai, Léo. Ai, meu Deus. Ó, tem um do monte de céu. mensagem carinhosa. Eu vou ler todas. Então vai, lê uma eu vou pra- ler todas. Vai pro repórter Olha quem. CBN, Não, cara. peraí, ó, olha só. Eu não consigo A continuar esse Delma, programa, não. eu adoro vocês. Obrigado, Delma. Ô, Delma. Olha só, a Delma. Quem mais mandou mensagem? Nossa, tem áudio. Olha só, o Eliel. Picuru, como é que chama lá? O Pichuru. Aí, ó, já me chamam de Pichuru. Olha só quem mandou mensagem. Pichuru. A Beatriz, queridos do Arena, não Ô, entendo na Beatriz, dica de futebol, mas escuto o Arena porque é entretenimento certo. Um Aê, beijo pra Bia, todos. valeu. Me divirto super. Você. Ah, olha isso Que que, lindo. fofo. Vocês são os queridos. Cara, ela chamou para. a gente de quê? Mandou coração, cara. Ah, para, Beatriz. Nossa, olha isso. Como Não é que faz você não fica. assim. Beatriz, Não manda um faz áudio, Beatriz, assim. pra gente, pra falar Para. o quanto você gosta do programa, Ah, me Beatriz. emocionei. Porque mano. assim. Ah, gravando o áudio, Beatriz. Obrigado. Olha só quantas mensagens. Eu tenho que ouvir todos os olha. áudios. Ah, Que para. isso. Agora eu Nada vou até como pro um dia- repórter CBN Nada como um dia após emocionado. o outro. Que coisa. Repórter CBN. Terça-feira, 6 de junho de 2023. As retiradas nas cadernetas de poupança superaram os depósitos em quase 70 bilhões de reais de janeiro a maio deste ano. A informação foi divulgada pelo Banco Central. O valor representa um novo recorde de evasão de recursos da poupança nos primeiros 5 meses de um ano, nos indicadores do BC. A retirada de recursos da caderneta acontece em um cenário de juros elevados, com a taxa básica em 13,75%. A Justiça liberou 23 bilhões de reais para os tribunais regionais federais pagarem os precatórios desse ano. Desse total, cerca de 9 bilhões de reais são de natureza previdenciária ou assistencial. Os precatórios são dívidas reconhecidas em decisões judiciais definitivas da União com pessoas físicas, jurídicas, estados e municípios. Essas ações não cabem mais recursos e devem ser pagas pelo governo. Segundo dados do Conselho da Justiça Federal, o valor liberado representa mais de 89 mil processos com 148 mil beneficiários. A Confederação Brasileira de Futebol sorteou os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil deste ano. O grande destaque é o Clássico Paulista entre Palmeiras e São Paulo. Nos outros confrontos, o Corinthians enfrenta o América Mineiro, o Flamengo, o Atlético Paranaense e o Grêmio joga contra o Bahia. O ator Cuba Gooding Jr. fez um acordo com uma mulher não identificada que o acusou de estupro. O caso aconteceu em 2013 em um hotel em Nova York e o julgamento estava marcado para começar nesta terça-feira. Segundo a BBC, a mulher não identificada pedia 6 milhões de dólares por danos. Não foram divulgados os valores do acordo. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. 4h33. Mário Quintino, Estradas, por favor, Mário, boa tarde. Eliel, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu trago informações da rodovia Anhanguera em Campinas. Tem dificuldade na pista marginal, proximidades da John Boy Dunlop, para quem vai em direção de São Paulo. Inclusive, tem uma sinalização de ocorrência ali no trecho. Se você puder, siga pela pista principal da rodovia Anhanguera ou então pela Bandeirantes, que por enquanto segue sem problemas nos dois sentidos. Rodovia Adalberto Panzan em Campinas também é um bom caminho. Eu trago informações também da Campinas Montemor, que já tem trânsito intenso em direção de Hortolândia, à altura do Parque Santa Bárbara, em Campinas. Eliel. Obrigado pelas suas informações, Mário. Você volta já já no ponto final. Feirão de Veículos BV, um show de ofertas completão. Acesse feirãobv.com.br/Campinas e conheça todas as grandes ofertas de veículos. Apoio Banco BV. Arena CBN.
São 4 horas e 34 minutos, já estou recomposto. De volta aqui com a Arena CBN na tarde desta... Que dia que é hoje mesmo? Hoje é dia 6. terça-feira. Terça-feira, dia isso. Tem ouvinte falando da gente aí, Eduardo Rodrigues? Mas não tá chamando a gente de xarope, não. Alan Santos é daqui a pouco. Vamos com os ouvintes que estão falando de nós. Boa tarde, galera da Arena. Cara, dou risada com vocês, cara. Vocês são muito bons. Que bom. Parabéns, Vanilson de Campinas. Obrigado. Vai, Corinthians, o América sentou na graxa. Vai, Corinthians. Obrigado, meu ouvinte. É isso aí. Vamos pro próximo. Opa! Boa tarde, amigos do Arena CBN. Opa! Meu nome é Dionísio. Ô, Dionísio. E sou conhecido mais como Azul. Eu acho que quem se ferrou nesse sorteio foi o Bahia contra o Grêmio. Que São Paulo e Palmeiras são clássicos. Boa. Aí qualquer um pode vencer. Perfeito. Flamengo e Atlético Paranaense, todo ano na Copa do Brasil, um tira o outro. É chato, ano passado, se eu não me engano, o Flamengo tirou o Atlético. Mas o ano anterior, o Atlético tirou o Flamengo. Eu acho que o Corinthians e América, eles dois são equivalentes também. São, com certeza. Mas o Bahia e Grêmio, eu acho que o Bahia se ferrou. Próximo, por favor, Eduardo Rodrigues. Boa tarde, pessoal do Arena. Aqui quem fala é o José Carlos, de Barão Geraldo. Tudo bem? Sábado fui no Campo da Ponte para comprar uma camisa para o meu filho de 3 anos. Para minha surpresa, a camisa de R$250. Que não existe isso, velho. A Ponte Preta está perdendo a oportunidade de ter a sua torcida infantil e vai torcer para outro time, porque pagar R$250 numa camisa para uma criança de 3 anos é um absurdo. É um absurdo, hein, gente? Não existe isso em lugar nenhum do mundo. É um absurdo, hein, gente? Mas aí o Carlão fez um comentário e eu queria ressaltar. É a Ponte Preta, mas a maioria dos clubes também estão cobrando um absurdo. Por uma camisa seja de futebol, uma camisa muito infantil, caro. seja uma... Até falando da Ponte, recentemente, acho que bem próximo da final da Série A2, ela até colocou ali, e uma coisa que foi prometida quando veio a marca própria, de camisas oficiais, mas com um tecido não igual a dos jogadores, com preço um pouco mais acessível. E realmente, se não me engano, era ali na casa dos R$100. A oficial custa mais de 200. Ou mais de 150, não me lembro agora. Então a Ponte Preta fez isso sim, mas realmente o preço tá salgado das camisas oficiais dos clubes do Brasil. Não, e camisa, quando é camisa de marca, você pega um Flamengo que tem marca, você pega o Corinthians que tem a marca, né, as fornecedoras, o preço é mais salgado ainda, tem de R$300, R$400, meu Deus do Você céu. sabe o que significa isso aí? Eu vou falar a verdade pra você. Isso são as distribuidoras de material esportivo que pagam fortunas para poder ter direito dos clubes. Sim. E depois quer cobrar dos torcedores. Nossa. Ponto. Quando você vê lá, material esportivo tal fechou com o Palmeiras, Sim. com o Santos, com o São Paulo, quem vai pagar a conta é você que compra a camisa. Porque os caras vão desenvolver a camisa, você vai lá e compra a camisa. Quem tá ganhando dinheiro? A fornecedora de material esportivo. É muito caro. É isso, entendeu? Então quem paga a conta é o torcedor que compra e investe em camisa. Quando você vê lá, fulano de tal tá pagando 500 milhões por um acordo. Quem vai pagar é você, que vai lá e vai comprar. Nossa. E ficou muito bem provado no filme que tá agora contando a história daquele tênis, o Air Jordan. Sim. O filme Air. Eles investiram pesado no Michael Jordan, só que no fim do ano já tinha pagado, cento e tantas vezes mais hoje, né? o que eles pagaram pro Michael Jordan naquele ano. É isso, cara. Então, Nossa, enfim, muito caro. o preço realmente é desajustado. Pelo amor Ponto. de Deus. Próximo ouvinte. Pois não, Chaib? Não, um exemplo atual que a gente poderia falar é o Suárez no Grêmio, que já foi pago também pela venda de camisas dele. Exato. Boa tarde, Arena. Fábio Veloso. Ô, Fábio. Tem uma pequena questãozinha que pode, talvez, influenciar na opinião de vocês. Nós vamos ter 10 dias de paralisação aí. Desses 8 times, quem tem margem para crescimento nesses 10 dias que pode aproveitar melhor? Aparentemente é só Palmeiras e Flamengo, hein? Então, não sei se o Palmeiras se deu tão mal assim, não. É aquilo que eu falei, né? É aquilo que eu falei do Palmeiras, do Flamengo. Eu acho que o Palmeiras e o Flamengo, em campeonatos por pontos corridos, no Brasil, eles é muito difícil bater com eles.
O Botafogo lidera o Brasileiro, mas eu acredito que é questão de tempo do Palmeiras assumir a liderança. E se o Flamengo realmente mostrar que está encaixado, é um adversário que pode atrapalhar um pouco a vida do Palmeiras. Agora, torneio, né, o famoso mata-mata, ele deixa a situação mais equilibrada. O Palmeiras então é inferior ao São Paulo? Não, mas é um estilo de jogo, né, é um regulamento que deixa a situação mais equilibrada, embora o Palmeiras seja mais forte que o São Paulo, mas num duelo de mata-mata a coisa fica ali muito igual, até por ser clássico, né, uma rivalidade efervescente. Próximo ouvinte. Boa tarde, tudo bem? Tudo. Bom, eu vou elogiar vocês, porque vocês falam de tudo aí no Arena, até de futebol. E é isso aí mesmo, vocês dão aí a ideia do que de fato é. É só uma partida de futebol, é só futebol, é diversão, e é o que eu tenho passado pro meu filho, o Heitor, jogando futebol com 7 aninhos, disputando o campeonato. É minha diversão, mas é o que eu falo pra ele. É só uma partida de futebol. E vocês conseguem deixar isso bem claro aí através da transmissão. Agora um abraço para vocês. É o Márcio de Campinas. Obrigado, Márcio. Fiquei emocionado, hein? E ele joga uma responsabilidade em nossas costas gigante, né? Gigante. Porque a gente tem essa obrigação de levar o entretenimento, a diversão. E o futebol é apenas uma partida. Não, vamos bater palma aí. Já dizia Arrigo Sacchi, como que é? O futebol é a coisa mais importante dentre as menos importantes. É verdade. Concordo. Olha que Próximo. Boa tarde, meninos. Eu adoro o seu programa. Eu não entendo quase nada de futebol, mas eu amo o programa de vocês. Vocês são ótimos. Ela mandou pra gente um áudio. Bia. Pode ir pro próximo. São lindos, eu adoro vocês, Essa é a são os Bia. queridos. Parabéns pelo programa. Obrigado. Uns chatos esse povo que fala mal de vocês, sabe de nada. Que apresenta... Não, vai pro próximo. Boa tarde, pessoal do Arena CBN. Eu sou o Fernando de São Bernardo do Campo. Ô, Fernando. Pretano. Eu gosto muito de vocês. Fernando. Eu acho legal. Tem que descontrair mesmo. É isso aí. Eu tava esperando o Master. E viva a Macaquinha. A Macaquinha vai ganhar. Um abraço. Hoje tem, vamos falar já já. Boa tarde, pessoal do Arena CBN. Boa tarde, amigo. Boa tarde, Arena CBN. Beth. Boa tarde, Eliel. Quem disse que xarope é só ruim? Ó. Xarope é bom. Eu Você gosto vai da no vozinha médico, você também, tá mano. doente, o médico fala, toma um xarope pra você sarar. Verdade. Quer ver outro xarope bom? Xarope de groselha no gelinho pra fazer uma raspadinha. Xarope não é ruim, não. Xarope é bom e vocês são demais. Beijo, Beth de Valinhos. Não mais Bolacha é que o sensacional, Pilote. cara. Fiquei feliz. Vamos Cara, pro próximo. a Beth falando com o beijinho do Pio. Rapaziada, boa tarde. Boa José tarde. Reinaldo. Ô, Renato. Cara, xarope nada, vocês são 10. Aê, pô. Cara, é diversão, Que informação, isso. melhor programa de rádio. Que isso? Com tudo aí. Vamos fazer um churrasco com os ouvintes. Vem aí o churrasco do Arena, hein? A gente vai levar todo mundo. Isso. E os ouvintes, os ouvintes levam o Projeto kit. inédito no rádio de Campinas, churrasco do Arena. Os ouvintes levam o kit. Agressão Não. verbal ou física será expulso do É isso aí, recinto. não pode agressão verbal e nem física. É isso aí. E a hora que ficar sério também, todo mundo coloca a roupa e vai embora, hein? Não, tô brincando. Tô brincando, É brincadeira. Pô, os caras estão elogiando a gente pra caramba. Você vem me dar uma dessa, velho. Eu já ia chamar até falar que a gente ia colocar coisa pra criança, pula-pula, piscina de bolinha. Aí, Aí, velho, velho. tá igual Agora é ele que vai embora. Tá igual a mamãe do buffet, né? Ela que vai fazer a abertura, a recepção do programa. É mentira. Não, mas vai ter o churrascão do Arena. Guardem aí na agenda de vocês. Nossa, mano. O churrasco do Arena. Aí Quem quiser. Mas, ó, vai ser uma lista seleta de ouvintes. Quem quiser participar do Churras do Arena, vai mandando mensagem. Pio na viola. 991-86-9070 com música ao vivo. E uma transmissão de futebol direto do churrasco do Arena. Direto do churrascão do Arena, hein? E torcedores de Ponte, Guarani, De tudo tudo misturado. misturado. Pro pau 991-86. cantar mesmo, mas assim, se brigar vai ser expulso. Esse aí, não vou brigar. 991-86-9070. Quem quiser participar do churrascão do Arena vai ser, hein? Mentira, não vai ter briga. Até porque Não o vai ouvinte ter. acabou de falar Não que a vai gente não vai ter nada de confusão. Vai ser uma coisa família. E já tem até o nome do churrasco do Arena. Quinta série. Quinta série. Vamos pro próximo ouvinte aí, antes da gente falar da ponte. Boa tarde, pessoal do Arena. Boa tarde. Eduardo Bellini, de Barão Geraldo. Oi, Eduardo.
Tô lá terminando o trampo, me preparando para ver a Macaca hoje. Daqui a pouco, hein? Tomara que dê tudo certo, 2-0 para nós. E tamo junto. Boa. Todos os dias aí. Mandar um abraço para as crianças, pro Ian e Naê. Boa, Ian. Pede para ficar mandando mensagem no grupo aí. Como? Valeu, pessoal. Ian e Inaê. Ian é um, Inaê é outro. Então sempre ouvindo a Arena, viu? São Parente da Inara? Que legal. Não, aquela Inara é outra. É Inaraí, né? Inaraí. Inaê? Nossa, esse nome eu nunca tinha ouvido. Ian já. Agora Inaê. Mas eu gostei. Inaê significa o quê? Tem que falar pra ele. Não sei. Né? Não é? Fiquei na dúvida, mas gostei. Inaê. Indígena, não é? Indígena? Acho que é. Deve ter a ver com essas coisas mesmo dele. Como que é aquele negócio? É meio. Tinha uma música místico, do Arte Popular nome que místico. chamava assim, lembra? Quero ficar com você, Iraê. Lembra? Lembra, Léo? Você que deu sou novo, né, cara? Não lembro. Aí, lembrou? Lembrou, Chaves? É essa aí mesmo, aí. Fabião tá. O Fabião é. O Fabião é pagodeiro, velho. Gostei. A única que eu lembro assim de pagode é aquela: quando a gente se ilude e a cabeça pira. É mentira. É mentira. Vamos pro próximo aí. Aí, galera da CBN, aqui é o Antônio Wilson aqui do Nova Europa. Ô, Antônio. Eu comprei uma camisa para minha esposa, paguei R$100. Opa. Camisa feminina lá na lojinha da Ponte. Aí, ó. Se ele for na lojinha, lá vende camisa mais barata. Tem a mais cara e a mais barata. A oficial é bem mais caro. Mas tem a réplica que eles falam lá que é bem mais em conta. Paguei R$90. E a final da Copa do Brasil vai ser Flamengo e Palmeiras. Certo. Aí, pra variar, Palmeiras campeão. Chora, Moreno. Chora, Moreno! Vai! Ô, Moreno! E o boi, mora dessa, Lupe? Nada, é aquele que eu... Não. Essa daí você precisa encontrar outras palavras pra contar no ar. Essa é sensacional, muito boa, velho. O ouvinte tá falando aqui que ainda não superou. Não superou a piada do churrasco do olho da cabrita. Não pode. Eu não vou fazer de novo, não. Próximo! Fala, rapaziada, Bandinho de Campinas. Ó, falar pra vocês, esses dias aí entrou um passageiro aqui no carro aqui, falando que a CBN era rádio de velho, que ela escutava, eu parei o carro, mandei descer, hein? Tá certo. Quer dizer, tá errado. Tá errado. Você tem que argumentar com palavras. Fala assim, mas tem uns meninos ali. Por exemplo, o programa do Guarizo. O Guarizo já é de idade. O Guarizo tá chegando na casa dos 65, né? O Guarizo? O Guarizo, 63. 63, mais 2 anos ele ficou super feliz que ele ganhou o direito aquele de parar em vaga de idoso. Ah, é? Colou no vidro do carro, velho. Ah, que gostoso. Ficou sério super mesmo. feliz. Agora ele pode parar em qualquer lugar. Pode parar em qualquer lugar. É claro, nas vagas destinadas nas vagas destinadas a idosos. Pô, ele tá esse super Marco feliz. Guarizo que desse sapo, né? Não, hoje ele deixou ligado o ar-condicionado. Então, mas eu entendo, porque geralmente a pessoa, quando vai ficando mais de idade, ela vai tendo mais frio. Então por isso que ele não gosta do ar-condicionado. Exatamente. Então, assim, são públicos diferentes, mas assim, deixar ela na rua. Não, argumente com palavras, com pensamentos. Vai mandar para aquele lugar. Próximo ouvinte. Olha, o nosso glorioso amigo lá do São Fernando, o Bruno Martins, torcedor da Ponte, ele falou assim: quero participar do churrasquinho da CBN. Olha aí. Sou Ponte Preta do Jardim São Fernando. Não, vamos deixar a gente vai organizar nos próximos dias. Vamos deixar uma coisa bem clara aqui, porque senão o Brazilian Pool vai ficar nervoso. Não tem nada a ver com a CBN, é o churrasco do Arena. Do Arena. Isso. Vamos deixar claro, é churrascão do Arena. E é churrascão raiz, hein? Raiz. Não vem com... Como que é o nome daquela carne lá? Conhu lá. Wagyu. Essa aí, Wagyu, não. É churrascão raiz, é contra filé, linguiça e ponto. Vambora. Nossa. É isso aí. Gelada. E gelada, e não vem com essa gelada também. Eu trouxe uma importada pro duplo malte. Não, é aquela que dá piriri instantâneo mesmo. Pois não. E tem o nosso ouvinte que ontem ligou aqui, reclamou que a gente não estava lendo as mensagens dele. Hoje ele mandou SMS. Colocando o áudio, mas ele manda por SMS. Isso. E você, ouvinte, eu esqueci o nome dele. Final 6422. Você tem prioridade, porque você manda mensagens em um canal alternativo. Raiz. Ele disse o seguinte: se a camisa mais barata custa R$100, quanto custa o convite pro churrasco? O churrasco da CBN? Isso. É aquele kit. Churrasco do Arena. É da Arena, não é da CBN. Senão cai todo mundo. Não, mas vai ter, calma. Vai ser lá em Itu. Vai ser espetinho. Vai ser na mansão Galo Bravo em Itu.
A mansão lá em Itu. Não, tô brincando. Vai ser aqui em Campinas. Campinas não tem muitas áreas de chácara. Vai ser o Vinhedo ou Valinhos. Mas vai ter o churrascão do Arena. Aguardem, hein? 4h49, meu caro Carlão de Freitas. Eu quero, por gentileza, que você fale do desafio da Ponte hoje, que não tem o Elvis, mas tem a dupla de zaga titular de volta. Uma notícia boa e uma notícia ruim. A volta do Fábio Sanches é importante, a volta do Matheus Silva também, eles dão ali uma sustentação no sistema defensivo, que é algo que, se o trabalho do Felipe Moreira é tão questionado, eu acho que uma virtude do Felipe em todo esse imbróglio que envolve a Ponte foi ter arrumado, organizado um pouco mais o sistema defensivo. Agora, sem o Elvis complica um pouquinho. O Elvis não tá bem? Sei, em relação a ele, eu acho até que ele precisa melhorar um pouco. Agora, contra o Vila Nova, que foi uma boa apresentação da Ponte, o Elvis teve uma participação direta, né, dando passe pro Mailton, que sofreu o pênalti. Então é um jogador que vai fazer muita falta. Acredito que o Felipe Moreira deverá colocar o Cássio Gabriel para não mudar ali a disposição tática da Ponte, mas é um jogo difícil mesmo. ABC é lanterna, lanterna, mas a gente viu o que o CRB fez com o Guarani aqui, então tem que tomar muito cuidado. Jogo difícil para a Ponte, mas a responsabilidade da partida é dela, é uma Ponte favorita. E aí, Fábio Chaib, eu tô vendo que você tá estudando o jogo, já viu a estatística aqui de quem chuta mais pela esquerda, pela direita. O que você me conta desse jogo, Chaib? Estava vendo estatística realmente aqui e o ABC do Alan Al vai vir tentando a vida, né? Porque tá na lanterna do campeonato. Tem o Tony Anderson como principal destaque. Tony Anderson que passou pelo Bragantino, pelo Grêmio, né? Mas o destaque para mim do jogo vai ser o desespero de Carlão de Freitas. Porque você viu quem é o árbitro, Carlão? Nossa, mas não só o desespero de Carlão de Freitas, eu acho que todos os envolvidos. Qual é o árbitro? É o Holanda. É o Léo Simão Holanda. É o que expulsou o Gé e o Matheus Jesus e não deu pênalti do Guarani contra o Tombense. E é o mesmo, aí a gente precisa lembrar Aparecidense. do jogo Aparecidense, que ele... teve uma interferência externa, e não sou eu que tô falando, foi o STJD, até porque o jogo foi anulado. Para-raia. É o Wilson de Souza Mendonça. Eu acredito que nesse momento ele deve estar no carro indo pro estádio ouvindo a CBN. Léo, dá uma segurada, ajuda nós. Ajuda o espetáculo, né? Ajuda o jogo. É árbitro confuso. Não, Léo, por favor, toma um remedinho hoje, vem 100%, porque às vezes pode ser labirintite. Mas agora às vezes pode ser labirintite. Então não vem confuso, com o futebol de Campinas e justamente ele é escalado, né? Sei lá. Não fala assim, Carlão. Não existe nada. Não. Aí você está com teorias da conspiração. Mas se você ruim, soubesse, né, o que acontece nos bastidores desse sorteio, você ficaria enojado. Brincadeira. 4h52. Rapidinho, só posso falar um negócio desse jogo da Ponte? Uma data especial pro Leonaldi. 100 jogos legal. Com a camisa da Ponte. E é um menino que veio aí pro Sub-23. Aquele fatídico Sub-23. Que legal. E aos poucos ele foi ganhando vaga. O primeiro jogo dele foi aquele 7-2 contra o Figueirense, última rodada do Campeonato Brasileiro de 2020, que foi disputado em 2021. Depois ganhou seu espaço, titular, já foi capitão e hoje completa 100 jogos e é um jogador, uma promessa das categorias de base do Taubaté, que veio para a Ponte Preta e quem sabe aí pode se valorizar ainda mais e ajudar a Ponte Preta futuramente. Hoje também data especial para Irinaldo Araújo. Naldo Araújo, o nosso operador de externa, aniversariante do dia. Naldo, gente da melhor qualidade. Parceiraço. É um amor de moça, muito gente bom. Gente boa demais. Gente boa, faz tudo pela gente, um cara sempre disposto a tudo mesmo. Grande Naldo, operador de externa da CBN, motorista da rapaziada também, motorista do News Truck. É isso aí, rei de Minas, rei lá de como que é o nome da cidade de Minas? Varginha, não é? Não, é ficar do lado de Varginha. 3 pontas. Três Corações, não é? Não, 3 pontos. 3 Corações é outro lugar. Ah, tá. 3 pontos, porque é 3 pontos Safena de chegar nos 3 Corações, entendeu? Entendi. 3 pontas. Grande Naldo, que descobriu onde estão as 3 pontas de Minas. Obrigado aí por ser esse cara, né? Super gente boa. E tem o Edinaldo. Que não faz aniversário hoje. Não faz, faz amanhã? Faz só amanhã, porque a informação que eu recebi, a apurar, é que o Naldo nasceu às 23h59. E o irmão dele à meia-noite 1. Olha só, que coisa, hein? Somos irmãos gêmeos, mas de dias diferentes. Eu vou confirmar a informação, mas parece que procede. A fonte é confiável. A fonte é confiável? Sim. Então é verdade nisso. Tem um ouvinte agora que o Lupe mandou. Põe aí pra gente o último, o Eduardo Rodrigues. Moçada, é pra acabar com esse boteco aí, ó. O seguinte, eu tô pegando aqui pelo Daio na estrada. Ah, sim.
Aí, de repente, o boteco tá rodando, né? É de isso. repente entra um falso pastor das igrejas Ei, Jesus. dos fins do tempo, Eita. falando assim, irmão, Que isso? deixa o seu dízimo. Que isso, gente? Assim não dá, caramba. Que isso? É interferência? A gente já tá... Mas não é, é que o Arena é tão bom que a gente engloba até a oraçãozinha, Bruno. Exatamente. Se quiser o Pix, é 3, 7. Não pode. Qual que é o... Tem intervalo agora ou não? Então vamos pro intervalo, na volta tem o famoso, famigerado, falado, comentado e também muito criticado sarcófago do Arena. Arena CBN. Você sabia que os serviços de segurança e facilities vão muito além de portaria e segurança? E que a Unicetter tem soluções também para limpeza, jardinagem, recepção, carga e descarga, valet, motorista, bombeiro civil e várias outras opções de facilities? Na hora de contratar ou renovar a terceirização de sua empresa ou condomínio, fale com a gente, 3828-4044 ou acesse unicetter.com.br. Unicetter, tudo que é importante para você é obrigação para nós. O Beach Tênis chegou para ficar. Agora é a sua vez de conhecer o CT Lucas Souza. Em Valinhos, estamos no Na Quadra, a maior arena de beach tênis do mundo. Em Campinas, estamos no Clube Cultura e em breve na Decathlon. O CT Lucas Souza tem estrutura completa e uma equipe especializada de alto nível pronta para elevar a qualidade do seu jogo. Viva de perto a energia do CT. Para mais informações, ligue 19 99973 1516. Atenção, ainda tem dúvida se vale a pena vender seu carro para dar de entrada no apartamento novo? Se for para morar no Ampliare, vale a pena sim. Além de 3 suítes, a garagem já vem completa. É isso mesmo! Comprando um Ampliare, você ganha 1 ano de locação de um Jeep Renegade 0 km. Aproveite! Saia já com seu Renegade e com as chaves do seu Ampliare ainda em 2023. Agende sua visita no decorado e faça sua proposta. Consulte regulamento ampliaretaquaral.com.br. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. Arena CBN. São 4 horas e 57 minutos de volta com o nosso Arena CBN. Para você que tá ligado em 99,1, abre o sarcófago aí, Eduardo Rodrigues. Dia 6 de junho de interrogação. Interrogazione. A Ponte Preta entrava em campo para mostrar o seu valor. E ela foi até a vila mais charmosa do Brasil. A Vila Belmiro. A Belmiro. Encarar quem? Essa eu já sei. Portuguesa Santista. Não, é o Santos. Ah, então seria no Urico Mursa, né? A Ponte tinha Luiz e o Santos tinha Ricardo. Ricardo Muniz. Em que ano foi esse jogo, meu amigo? Fábio Chaib. 1942. Ricardo seria Ricardo Oliveira? Ah, ô Chaib. Aí você não segue uma linha de pergunta coisa pensamento e assim, ele não raciocínio. fala, Chaib. Você esqueceu? Ah, então o Ricardo Oliveira jogou os anos... Sobe um 2015. 2015, Fábio Chaib vai em 2015. Ele acertou, hein, velho? E você, Carlão? Luiz... Ai, cara. Essa é um chutaço. 2014. 2014. E você, Eliel? 2013. 2013. Cada vez mais difícil fazer isso aqui. Temos palpites hoje, 99, 2015, o pessoal tá mandando aqui, 99, 2015, ouvintes. Trânsito carregado na Prestes Maia. Isso não é palpite, casa, não. Palpite Fábio Chaib 2015,
Carlão de Freitas, 2014, e Léo Almeida, 2013. Nós temos um vencedor no quadro e esse vencedor sou eu. Até que enfim. Solta a música da vitória aí, bolacha! Saiu daqui. Hoje eu só volto amanhã, porque hoje o pai tá rasgando o protocolo. O pai tá porque esse jogo foi no dia 6 de junho de 1976. Olha. Amistoso na Vila Belmiro, a Ponte Preta tinha Moacir, Jair, Eugênio, Zé Luiz e Odirley, Pedro Omar, Elinho, Lúcio de Rossi, Esparraga e Tuta. Ricardo era o goleiro do Santos, meus amigos. Que tinha Tuca, Vicente, Fausto e Fernando, Carlos, Roberto, Léo, Babá, César, Didi e Edu. A Ponte venceu por 1-0. Esse foi o sarcófago de hoje. Fecha, meu parceiro. Que ano Tamo foi? junto, meu amigo, 1976. Coloca pra mim rapidinho, Eduardo Rodrigues, por favor, a sonora do Alan Santos. Só um trechinho do Alan Santos. Estão procurando lá. Estão procurando. Vamos achar. Tá chegando. Zagueiro do Bugre, né? Eu recebi comentário, eu gosto de ver o que a imprensa está colocando sobre o nosso jogo. Eu achei até um pouco amador, desnecessário de colocar que o Guarani foi mal e perdeu o jogo, né? Se você pega uma análise bem profissional, sem ser rasa, você vê os números de 73% de posse de bola, de 9 chances de oportunidade, 49 cruzamentos. Pessoas perguntando, mas por que cruza tanto? Porque é difícil você entrar pelo meio quando tem uma linha de 5, de 6, uma linha de 7, como eles criaram no jogo. E agora o jogo é muito difícil porque eles também jogam com a linha de 5. Ah, legal, né, Alan? Então não precisamos vencer os adversários. É muito difícil vencer os adversários, né? Deixa eu só dizer uma coisa pra você. De tudo isso aí que você falou, fizemos isso, cruzamos tanto, fizemos aquilo. Tomou um gol e perdeu o jogo, tá bom? Tchau, Antônio Luque. Até mais tarde, porque estarei no Jogo Macaca e ABC. Eu também tô nessa, hein? Até mais tarde, então. Valeu. Freitas, até mais tarde, meu caro... Eu esqueci o nome dele lá. Roberto de Assis Miranda. Roberto de Assis Miranda, Fábio Scheibe. Obrigado ao Daniel. Até logo. Daniel França, que é o assistente do Eduardo Rodrigues, que é o assistente do Nilson Belizari. Tchau, gente. Repórter CBN.